Bem-vindo ao nosso podcast. Esse podcast é para você que tem um CNPJ. Tem CNPJ, já sabe dos desafios que nós estamos falando. E a gente vai ter um bate-papo muito legal aqui hoje com alguém que eu gosto muito, que ele presta um serviço pra gente aqui, que é aquela dor que você que tem um CNPJ sabe que a gente tem, que é com colaboradores. É isso aí mesmo. Então eu quero chamar aqui, quer dizer, ele já está aqui, né? O nosso Bruno do RH. Fala galera, beleza? Bruno do RH, é mais conhecido como Bruno do RH. RH é para falar de gente, é isso mesmo? Todo CNPJ por detrás tem uma pessoa ou várias pessoas, então estou aqui para poder ajudar você que é empreendedor, você que é lojista, comerciante, você que vende, que tem time ou que precisa de time, para a gente falar um pouquinho sobre pessoas. Verdade, então vamos dar o start aqui, ó. Nosso tempozinho aqui já tá rolando, vai ser uma conversa muito agradável, né, Bruno? Massa. A gente quer o quê? Te ajudar a lidar com os desafios de quem tem o CNPJ. Eu costumo falar que quem tem CNPJ vende. E a gente precisa o quê? A gente não vende sozinho, a gente precisa de pessoas ao nosso lado. Então, se você já não está sozinho nessa jornada, você precisa de pessoas, eu quero te convidar a estar com a gente e tirar dúvidas e como tá aí melhor no seu comércio, no seu lugar. Bruno, me diz aí, você que trabalha com RH, tem uma longa estrada, me fala um pouquinho da sua experiência. Qual o tempo que você tem de experiência aí no RH? Bom, Lu, começar por aí. São mais de 18 anos trabalhando na área de RH. Atingiu a maioridade, Já que sou responsabilidade. Idade, né? Então, eu cursei psicologia, não me formei na área de psicologia na época, mas fiz o curso de gestão de RH, especialização em educação corporativa e comecei trabalhando como estagiário na área de RH, sem saber nada, então foi desbravando literalmente. E hoje, graças a Deus, eu tenho uma bagagem razoável aí, com mais de 18 anos. E eu fiz as contas um tempo atrás, eu já entrevistei um pouco mais de 15 mil pessoas aqui em Brasília. Uau! Nessa função de RH, então é gente pra caramba. Talvez tenha pessoas assistindo aí que já falaram, eu já fui entrevistado por ele. Será que foi aprovado? Reprovado? Se foi reprovado, ó, não tenho mágoas. Na verdade, quando a gente fala de aprovado e reprovado, tem a ver com que se encaixa para aquela pessoa. Então a gente, na verdade, está ajudando aquela pessoa. Às vezes ela vai perder tempo em um local que não faz sentido para ela, né? Muito. É até legal você ter tocado no ponto, porque eu costumo brincar com as pessoas e falar assim, tem não que é livramento, né? Porque as pessoas acham assim, eu fui reprovado e leva pro lado da mágoa, do ressentimento, quando na verdade é porque você não ficaria num lugar adequado, num emprego legal, num ambiente legal, e isso pode te adoecer, inclusive. Porque muitas pessoas que estão hoje insatisfeitas com o trabalho é porque ela não se vê naquele trabalho. E talvez por ter forçado a situação lá no processo de seleção, né? Então, quando você recebe o não é porque não é aquele lugar que é para você, mas com certeza tem um lugar para você aí, em algum lugar, tem algum RH te procurando. Com certeza. Bruno, uma pergunta assim, metralhadora. Eita. Tá mais fácil ou tá mais difícil contratar nesses seus 18 anos de experiência? Tá mais fácil ou tá mais difícil? É um paradoxo, Lu, porque a gente vê as notícias falando de índice de desemprego, né? Várias pessoas desempregadas. Se a gente for somar, são mais de 14 milhões de pessoas desempregadas, fora aquelas pessoas que não entram na estatística. A gente tem mais ou menos uns 20 milhões de pessoas que estão na faixa etária econômica ativa, mas não estão procurando emprego. Então a gente pode somar aí quase 30 milhões de pessoas desempregadas. Pode parecer então que está fácil, mas não. Está cada vez mais difícil encontrar bons profissionais, porque quem é muito bom está sendo disputado pelas empresas. Então eu tenho vários colegas de RH, gestores, empresários, que têm inclusive essa prática. Eu não contrato pessoas se ela não estiver trabalhando porque eu quero tirar ele do mercado, porque isso significa que ele é bom, ele está em algum lugar. Então está cada vez mais difícil encontrar bons talentos, bons profissionais, por vários outros fatores também. Questão de uma nova geração, uma nova cultura, uma questão de assistencialismo que tem também por detrás, questão de investimento em educação, de investimento mesmo em conhecimento. Então isso tudo está afetando o trabalho do RH, dos nossos colegas de RH que devem estar aí assistindo, deve saber essa dor de abrir uma vaga, por exemplo, de vendedor, que é um cargo mais simples, né? E mesmo assim é difícil de fechar essa vaga, porque está cada vez mais complicado achar pessoas que queiram trabalhar. As pessoas querem um emprego, mas não querem o trabalho, né?
E deixa eu tirar uma dúvida com você, para que quem tem o CNPJ ali do outro lado deve estar pensando, poxa, se eu tenho que pegar alguém que é bom no mercado, então significa que eu vou ter que competir salarialmente, de repente também está desafiador pagar, às vezes, um salário, né, gordo ali para trazer aquela pessoa. Como que você faz essa análise para quem está aqui sentindo a dor de dificuldade de contratar? E se eu vou tirar alguém de, entre aspas, de um outro lugar, eu tenho que necessariamente aumentar a conta? O que é que traz alguém para a nossa empresa? Que pergunta massa. Porque o que acontece? É um erro muito comum para você que é empreendedor, empresário, que está precisando contratar, pode pensar, eu não tenho dinheiro para trazer um profissional qualificado. Só que muitas pessoas não são movidas só pelo dinheiro. Então, por exemplo, aqui na empresa, quando eu vim para cá, a gente tem investido muito em outras ações de investimento que valorizam o trabalho, né? Então a gente investe em outros benefícios que não necessariamente vão gerar ônus para a empresa, mas que aumenta o clima organizacional, que aumenta a satisfação do colaborador de estar trabalhando. É óbvio que se você tiver dinheiro para investir, muitos colaboradores vão pelo salário no primeiro momento. Mas tem muitas pessoas, muitos profissionais que inclusive saem de empregos para ganhar menos em outros lugares. Porque não está aguentando o clima da empresa, porque tem um líder muito, né? Falta de reconhecimento, de perspectiva exatamente. de carreira, e tudo isso afeta. Então, se você conseguir vender bem isso no processo seletivo, ali no momento de contratar, né, que é o employer brand, que é você fazer a divulgação da marca, tudo isso afeta. Então, por exemplo, quando a gente faz nosso trabalho aqui na Markplan, eu recebo às vezes alguns feedbacks lá no Stories. Nossa, que legal! Dá vontade de trabalhar na empresa de vocês, das nossas ações. Isso reflete no processo seletivo. Então, às vezes, o seu salário pode não ser o melhor, mas se você tiver um ambiente legal, uma liderança boa, colaboradores satisfeitos, porque é eles que vão divulgar, inclusive, para a rede de amigos. Vem trabalhar comigo, lá na empresa é legal. E muitas vezes o seu colaborador ele pode estar sendo, inclusive, o seu pior amigo, porque ele pode estar falando assim, não trabalho nessa empresa. Eu já trabalhei em uma empresa, não vou dizer aqui o nome, mas as pessoas tinham vergonha de usar um uniforme fora do ambiente de trabalho, porque ela sentia que aquela marca não representava ela. Então isso afeta diretamente. O que está me trazendo à tona é que muitas vezes quando a gente pensa em ter um bom colaborador, também influencia em você ser um bom gestor, um bom líder, porque não é necessariamente só ter no final do mês a sua folha de pagamento, o dinheiro está ali. Então, como você está lidando com esse colaborador, o clima organizacional da sua empresa, isso influencia também na resposta que ele vai dar para o seu cliente final. Porque, na verdade, se o vendedor está mal-humorado porque o chefe deu uma bronca nele, expôs ele, ou não soube lidar com ele, quem vai sofrer mais é o seu cliente. Né? Porque, na verdade, quem está dando a cara a tapa ali, quem está no dia a dia, conversando com o cliente, é o seu colaborador, né? Perfeito. Teve uma vez que um cliente de consultoria, ele estava falando, eu quero contratar um vendedor, e ele jogou um salário muito abaixo daquela expectativa dele. Aí eu fiz uma brincadeira com ele. Eu falei assim, o seu produto, a sua empresa, ela é uma empresa de um produto de valor baixo, assim, o seu produto não tem qualidade? Aí ele falou, não, meu produto é um dos melhores do mercado, é um dos melhores produtos. Eu falei, e por que você quer oferecer o pior vendedor para o seu produto? Porque se você quer contratar uma pessoa de um salário baixo, com baixa requisição, você está oferecendo uma mão de obra que não condiz com o seu trabalho, com a sua empresa, com a sua marca. Então, se você, eu sou um dos melhores do mercado, meu produto é um dos melhores, eu quero me vender dessa forma para o meu cliente, oferecer o melhor para o meu cliente, começa pela sua equipe, no sentido de quem você contrata, o investimento que você tem de treinamento, de desenvolvimento e os líderes também que você tem. E não necessariamente só salário, né? Porque às vezes você pode trabalhar esses aspectos de outras formas, incentivo ao treinamento. Aqui a gente tem a política de treinamento, de trazer alguns colegas para palestrar, treinamentos, então fomentar o conhecimento é uma forma de investir também no desenvolvimento dessas pessoas. É verdade. Isso é tão claro, gente, a importância de como a gente lida com o colaborador. Eu lembro que eu e meu esposo, a gente gostava muito de ir numa pamonharia. E essa pamonharia, gente, a gente saía de lá falando assim,
eles devem ganhar muito mal, eles são maltratados, não tem lógica, Não porque tem a cara com que eles recebiam a gente, o desdém com que eles tinham, acabou o quê? A gente parou de ir, porque até você pode gostar do produto, ali aquele produto foi feito, né, com qualidade, Perfeito. seja a roupa de qualidade, tudo, mas você deixa de ir por causa de pessoas. E esse é o foco da nossa conversa hoje, Bruno, pessoas. Por mais que nós sejamos, né, tenhamos um CNPJ, a gente tem que ter foco em pessoas. Uma vez eu ouvi de um líder falando que uma empresa, você vê o avanço dela, é o quanto ela investe em pessoas e não necessariamente no seu produto. Perfeito. Faz sentido? Faz, inclusive para rodadas de investimento, por exemplo. Tem muitas empresas que talvez você hoje possa ser um empresário menor, mas se você tiver a ambição de crescer, virar uma rede de franquias, abrir investimento, isso conta muito também o seu capital intelectual dentro da tua empresa, ou seja, qual é a qualidade da mão de obra que você tem. Tem uma frase, eu não vou lembrar o autor, mas que ele diz assim, por detrás de todo CNPJ existem vários CPFs. Então a grande questão é, o que é uma empresa sem as pessoas? É só uma estrutura física, um local para alugar máquinas e tudo. Ela não vai funcionar sem alguém lá para tocar o negócio. Então seja você o próprio empreendedor, que tem gente que ainda não tem funcionário, ou seja uma estrutura de vários colaboradores, então você precisa ter essa mão de obra e ela tem que representar os seus valores, seus princípios. E aí a gente começa a entender, será que faz sentido? Será que aquele cara da pamonharia lá que você deixou de frequentar, às vezes o dono nem sabe que isso está acontecendo, ele se distanciou. Por quê? Porque tem muita gente que acha, vou abrir um negócio, uma empresa, vou contratar alguém, colocar lá e ele vai tocar o negócio por mim, eu vou ficar em casa curtindo, viajando. Não é bem por aí que funciona. Então você tem que estar próximo para entender do negócio, entender das pessoas. E você só vai conseguir identificar isso vivenciando o dia a dia, estando lá perto, ouvindo, estando atento aos detalhes. Provavelmente, se ele estivesse lá mais próximo, ele teria percebido isso. Sim. Ele teria escutado feedbacks de clientes, né? Exatamente. E por estar distante, ele perde muito também essa oportunidade. E aí, por que eu falo isso? Tem muito empreendedor aqui que está na correria, está no dia a dia, no batidão, e deixa de ouvir o seu cliente, deixa de entender o que está acontecendo, de saber se está sendo bem atendido pela equipe, pelos profissionais. E é um feedback até para você saber, será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou com as pessoas certas na minha empresa? Elas representam os meus valores? Né? Eu tenho orgulho de dizer que essa pessoa é meu colaborador? Então é uma reflexão para vocês terem. Verdade. Agora vamos lá, a gente está falando de RH e quando se fala assim, o RH, a gente imagina o quê? Uma empresa grande. Né? E a Macplan, ela tem a sua história e por um bom tempo eu fiz o papel de RH, né? E consegui, eu creio que eu consegui construir, porque justamente o que você falou, eu estava dentro. Às vezes você estando dentro da sua empresa, vivendo o dia a dia, investindo no tempo com o seu colaborador, você consegue fazer um pouco esse papel de RH. Agora eu queria ver com você o seguinte, para quem não tem condições hoje de ter uma assessoria igual a gente tem aqui do Bruno, tem algumas dicas que você pode dar para o pessoal aí de com o RH, que ele já pode colocar em prática hoje? Hoje, perfeito. Vamos lá. Primeira coisa que tem algumas frases que são jargões de RH. Uma que eu gosto muito que é demore para contratar e seja rápido para demitir. Sim. Por quê? O erro do colaborador, dos empresários, muitas vezes pela necessidade de ser afoito, eles acabam contratando as primeiras pessoas. Assim, qualquer um. Eu preciso... O vendedor amigo saiu... do fulano, né? A filha da minha amiga. E o aí vendedor saiu, eu preciso repor o vendedor, senão vai ficar sem isso. ninguém. Então, acaba atropelando os processos. Então, não negligencie isso. Leve tempo, investigue, faça uma boa entrevista. Bruna, não sei entrevistar. O que é uma entrevista? É você conversar, como a gente está conversando aqui, só que de forma intencional. É fazer as perguntas que você precisa para saber aquilo que você quer saber. Ou seja, experiência. Você vai perguntar como que a pessoa trabalhava, como que ela desenvolvia determinadas atividades, para que ela te explique como que ela fazia aquele trabalho. E principalmente os valores, né? Quais são os princípios e os valores dessa pessoa? São condizentes com o seu? Né? Então, por exemplo, se você tem princípios religiosos, cristãos, e você contrata uma pessoa que destoa desses valores, pode ser um conflito ali de cultura. E aí essa pessoa não vai se identificar e com o tempo vocês vão entrar em algum confronto ali. Então é interessante você investir um tempo
para fazer isso com calma. Porque tem tido uma prática de usar rede social para avaliar. Você acha que faz sentido isso? Tem ajudado? Em alguns casos, sim. Por quê? O que é a rede social? É uma espécie de espelho. E pode pedir? Não tem nada que impeça? Como é que tá a lei? É uma boa pergunta. Porque assim, a gente só tem que ter cuidado, porque dentro do processo seletivo tem algumas perguntas, alguns pontos que a gente tem que ter cuidado para entrar no assunto, porque pode parecer discriminatório. E aí a gente não pode. Por exemplo, eu não posso perguntar se você tem interesse de engravidar. Olha só, eu já vi isso. Então você vai contratar uma recepcionista, uma atendente, dica boa. E você faz uma pergunta do tipo, é invasiva, porque já entra para aquela questão, então se a mulher tiver interesse de engravidar, eu não vou contratar. E a pessoa, a candidata, se ela se sentir discriminada por aquilo, né, e outros tipos de discriminação também pode acontecer, ela pode inclusive acionar a justiça. Então você tem que ter muito cuidado na hora de elaborar as suas perguntas. Por isso que é importante você fazer com calma, não fazer correndo, no meio do dia a dia, senta aqui, vou conversar, cliente passando. Se você não consegue fazer naquele horário, faça depois do horário. Fecha a loja, 6 horas, vai fazer a entrevista às 6h30, às 19 horas. Uma boa dica também. Geralmente pega e para, dá uma pausa. E às vezes você pode deixar de pegar uma informação importante de que você estava com um cliente ali, deixou de perguntar, e o outro teve mais oportunidade. De repente era aquele. Uma boa dica mesmo. Então, ter sempre cuidado. E alguns testes que a gente pode aplicar também, Luke. Então, tem pessoas que talvez não tenham conhecimento, mas existem várias ferramentas online gratuitas que vão te ajudar a conhecer um pouco o perfil. O teste do DISC, tem o teste do perfil dos animais, que a gente já aplicou aqui na Marketplan. É verdade. Então, são testes que vão ajudar você a identificar assim, como que funciona um pouco melhor essa pessoa, ou seja, qual é o tipo de comportamento, qual é o potencial, qual é o talento, a zona de influência, a zona de deficiência dessa pessoa, para que você possa tomar uma decisão mais assertiva. Se eu preciso de uma pessoa que tem um perfil de liderança, como é que eu vou validar isso? Talvez um teste. Eu acho assim, eu vou falar um pouquinho da minha experiência. Eu sempre tive uma habilidade e talvez um prazer muito grande de estudar sobre pessoas. Então essa questão de teste, do DISC, né, que é o perfil da pessoa, é algo tranquilo para mim fazer e eu tenho uma facilidade. Agora eu entendo que se a pessoa não tem essa facilidade, vale a pena contratar uma assessoria para a contratação. Por quê? Porque, gente, uma empresa que fica... Um funcionário não está parando muito tempo na sua empresa, eu vou te dizer, o problema é você. Desculpa, papo reto, tem que falar. Não fique magoado. Não fique magoado, mas se o colaborador não está ficado muito tempo, troca, passa 3 meses, passa 4 meses, troca, o problema está em você. Como diz John Maxwell, se o problema está com Bob, todo mundo tem problema com Bob, o problema está em Bob. Então, assim, e tá tudo bem, porque não é uma habilidade sua, você não tem essa facilidade de perceber se aquela pessoa vai se encaixar naquele lugar. E isso tem a ver com a sua empresa, gente, tem a ver com o sucesso da sua empresa. Então, eu acredito que vale muito a pena, nesse momento, você pagar uma assessoria. Você não precisa necessariamente ter um RH dentro da sua empresa, mas existem pessoas que prestam esse serviço. Uma delas aqui é o Bruno, fazendo o merchandising. Mas assim, vale a pena mesmo, porque senão vai ficar um entra e sai na sua empresa que é desgastante para você. E a sua empresa pode estar, às vezes, paralisada, não avança porque as pessoas não estão contratando as pessoas certas, né? E é um investimento, né? Se você vê isso como um custo, você já começou a ver pelo olhar errado. Exatamente. Porque, como você falou, às vezes contratar um RH de fato na folha pode ser caro, mas você de repente nem tem tanto volume de contratação, você abre uma vaga, 2 no ano, então você pode procurar um profissional de RH e montar uma parceria para que ele possa te atender quando necessário, para que você possa ter ali aquela assessoria, aquele acompanhamento para ajudar você a tomar uma decisão ali na hora de fazer um processo seletivo. E existem várias empresas que oferecem esse serviço, planos até um pouco mais relativo baratos, assim, que são acessíveis ao pequeno empreendedor, justamente. E tem até a assessoria do Sebrae, que ajuda pequenos empreendedores, sim. Né, que você pode usar essa comunidade lá, eles têm todo um suporte para ajudar vocês também. Agora a gente falou, que você falou uma frase que é um jargão, né? Demore a contratar e seja... Não. Rápido para demitir. Seja rápido para demitir.
Aí a gente vai tratar num assunto aqui que eu acho que muitos ali do outro lado devem estar pensando. Será que até quando eu devo ir para não demitir alguém, né? Até quando eu posso segurar? Aqui na McPlan a gente usa muito feedback. Eu acho que o feedback é uma estrutura muito boa, porque você não assusta o colaborador que, tipo assim, tá ruim, ele nem sabia que estava ruim, foi mandado embora, foi pego de surpresa. Mas quando você usa a estrutura de feedback, ela tem sim a possibilidade de recuperar um colaborador, e eu já tive essa experiência, um colaborador que eu dei um feedback de que, né, ele vivia mal-humorado e não se dava bem com os outros, e eu descobri que ele tinha, na verdade, um problema emocional, até aconselhei a procurar uma pessoa para poder ajudar nisso, e foi assim, deu a volta por cima, porque ele era competente, mas assim, no ambiente de trabalho não estava bom. E um feedback saudável fez com que ele permanecesse, né, e a gente também não perdesse alguém tão competente. Perfeito. Outra frase que vai de encontro, o recrutamento mais caro para a empresa é para fazer a substituição de alguém que poderia ter ficado. Olha aí. Porque quando a gente fala de investimento em seleção, por que as pessoas falam assim, é caro contratar uma consultoria, mas ela nunca parou para ver o quanto que ela já gastou com rescisões, né, com treinamento, porque se sai um colaborador começa tem que contratar tudo do novo, zero, treinar, o verdade. tempo de aprendizagem, pensa na área de vendas, né? Ou seja, se um vendedor que está performando bem sai e eu tenho que contratar um outro, ele tem uma janela de tempo para poder, o novo, né, para poder entregar um resultado. E aí quando a gente olha para dentro dos nossos colaboradores, do nosso time, e entende que essas pessoas elas precisam saber se elas estão no caminho certo. E o feedback é isso. Como é que eu vou saber se eu estou performando bem, se eu estou agradando a empresa? É através do feedback. O erro de muitos empreendedores é mais fácil demitir se a pessoa comete um erro, né? Tem gente que tem um pavio muito curto, não tem margem para errar. Sendo que o próprio empreendedor, ele não é perfeito, ele erra. Então, assim, você se demitiria também pelos erros que você já cometeu? Provavelmente não. Então, por que você cobra do seu colaborador? É claro que a gente vai exigir, né, qualidade, entrega, mas se você também não desenvolve, como você já colocou, as pessoas elas pedem demissão da liderança e não da empresa. Então, provavelmente é porque você está falhando no desenvolvimento. E dar esse feedback é dar a oportunidade do colaborador entender o que ele precisa desenvolver. Até se de repente não for lá na sua empresa, mas ele vai para o mercado de trabalho sabendo, caramba, essa gestora, essa pessoa aqui, ela foi determinante para o meu sucesso profissional. Eu guardo com muito carinho todas as minhas lideranças, porque todas elas me deram feedbacks que me construíram a chegar onde eu cheguei. Então, assim, graças aos feedbacks que eu recebi, hoje eu estou aqui gravando um podcast aqui com a melhor diretora. Olha aí. Mas eu queria fazer uma pergunta para você. No corre-corre do seu dia a dia, será que você tem parado e prestado atenção e tem dado feedback para o seu colaborador? E isso pode fazer uma mudança. Então, eu creio que legal se você não pode quinzenalmente, mas coloque mensalmente, coloque uma data na sua agenda e fala, é o dia de eu dar o feedback, né? Estou falando assim para quem não tem um RH, quem não tem uma liderança para lidar com a sua equipe. Hoje nós temos aqui a McPlan. Vocês podem dar uma olhadinha aí no fundo, está trabalhando. Nós temos líderes em cada departamento, mas nós damos o feedback para os líderes. E assim, os líderes também dentro do seu setor replicam esse feedback. Mas tem algo que, para mim, não sei se o Bruno vai concordar, que não merece feedback, é caráter. Se eu vejo que não tem caráter, aí, para mim, eu não vou gastar energia com isso, né? Então, uma pessoa que mente, uma pessoa que, né, fez algo errado intencionalmente. Aí, gente, é ser rápido mesmo, porque pode ser a tal da maçã podre, né? Perfeito. Por isso que o ditado ele fala muito disso. Seja rápido para demitir. E não no sentido de demita sem dar feedback, mas se você tiver convicção de que essa pessoa ela está ali de alguma forma prejudicando o seu negócio, a sua equipe, o seu time, você não pode ficar com dó. E o erro dos empresários muitas vezes é isso. Eles querem contratar muito rápido, aí depois, não vou demitir o fulano,
porque vai me dar muito trabalho, então eu já estou acostumado. É igual quando você tem um carro velho, você já está acostumado com os defeitos, você fala assim, não vou trocar não, esse aqui eu já sei como é que eu arrumo, dá um jeitinho, você vai dando jeitinho, e você está deixando de viver algo muito melhor na sua empresa, na sua equipe, com medo de trocar aquela pessoa, e arrastando e perdendo boas pessoas. Então muitas vezes tem gente boa saindo da sua empresa, porque tem uma ruim ficando. E aí pode ser o tal do sobrinho, a indicação, né? E você precisa identificar isso e tomar uma atitude para que as pessoas possam ver que há um senso de justiça, né? Então quando você tenha um motivo concreto para tomar uma medida de demitir alguém, porque é o extremo, chegou ao ponto, é o fim, não tem mais o que fazer depois que você demite a pessoa, né? A não ser contratar outra, mas... Então é o último caso você demite, mas se você tiver convicção de que essa pessoa mentiu, tomou uma postura... Você já teve essa situação? Já na empresa onde você trabalhou? E como é que foi? Já tive que fazer demissões por justa causa, demissões em que a pessoa não concordava, então são situações delicadas. E uma dica que justa causa você pode dar desde que você venha com também... Embasado. E também se você, por exemplo, tem pessoas donos de empresa, que demoram a dar advertência. O que é advertência, gente? A advertência está na palavra, é advertir. Fez algo que não está de acordo com o que foi combinado, advirta essa pessoa, porque se você advertir 1, 2, 3, aí já dá justa causa também. Eu vou complementar, não basta advertir verbalmente. Não, tem que Você tem que formalizar, porque quando a gente fala de justa causa, a gente está falando de uma comprovação jurídica. E aí é uma outra dor. Talvez já até um próximo episódio para falar sobre isso. Vamos trazer um advogado na área jurídica aqui, mas na nossa experiência, né? Estamos falando aqui da nossa experiência. Eu também já demiti por justa causa. Mas o que aconteceu? Eu consegui provar que ele, né, não estava cumprindo, estava desacordando. Perfeito. Porque uma coisa legal que me trouxe aqui, já viu aqueles colaboradores falando assim, eu vou ficar enrolando aqui para me mandar embora. Eu quero sair, mas eu prefiro que me mandem embora. Se você agir de forma correta, você não vai precisar viver isso. Perfeito. Ter que mandar embora, refém, né, Bruno? Você não vai ficar refém do seu colaborador fazendo esse joguinho, né? Do tipo, se você não me mandar embora, eu vou ficar também aqui. Também vou aprontar, vou chegar atrasado. Atraso já é uma advertência que você pode jogar, né? E aí, se você, eu não tenho dinheiro para contratar um advogado, mas tem uma coisa que é muito boa, que é o acesso ao conhecimento. YouTube, gente, tem vários tutoriais, vários profissionais ensinando como aplicar uma advertência, como fazer o próprio documento. Então, se você tem lá o seu parceiro, um escritório de contabilidade, provavelmente eles têm também alguns modelos que poderiam te ajudar para que você possa justamente evidenciar, tornar isso físico, registrado, essas medidas disciplinares, para que você possa, inclusive, passar uma mensagem. Porque quando a gente adverte um colaborador, não é só ele que recebe a mensagem, todos os outros. Sim. Porque eu passo a sensação de tipo assim, aqui na empresa tem regras, tem normas. Então, se eu também não seguir as regras e as normas, eu estou passivo de ser punido. Porque olha só o perigo que é, se a pessoa já está ali querendo ser mandada embora e começa a avacalhar a empresa, fazer corpo mole e nada acontece com ela, eu vou começar a perder os bons colaboradores, porque eu estou passando uma mensagem assim, esse é o caminho. Não vale a pena, né? Não vale a pena. E as pessoas aprendem o caminho, né? Exatamente. O funcionário, ele aprende o que não presta, é igual a mãe fala da criança, né? Se você ensina o caminho para pedir demissão, não, é só irritar o chefe que ele manda embora. Então, quando a pessoa quiser ser demitida, o que ela vai fazer? Vai irritar o chefe. Só que se você começa a usar as ferramentas de eu vou aplicar uma advertência, eu vou aplicar uma suspensão, o colaborador provavelmente, na maioria das vezes, ele percebe que o cerco está fechando e ele pede conta. Ele pede conta, porque ele sabe que ele vai se queimar, ele vai sujar a carteira dele se ele for demitido por justa causa. Então, antes disso acontecer, muito provavelmente você nem vai precisar demitir ele por justa causa. Só de você usar isso de forma, né, correta, ética e tudo, você vai ver que você vai conseguir ter uma gestão muito mais efetiva do seu time. Exatamente. E a gente está falando daquela pessoa que entende que está fazendo tudo correto com o seu colaborador também. Perfeito. Fazendo pagamento em dia, cumprindo o que a lei pede. Exato. Né? Eu acho que uma das grandes preocupações que a gente teve, a gente viveu aí a pandemia, nós ficamos muito preocupados. Qual o CNPJ, né, que não ficou preocupado em que
perder, ter que demitir colaborador, de não conseguir pagar, mas graças a Deus, na época teve leis que nos favoreceram, né? E a gente conseguiu cumprir, mas realmente é uma coisa que você tem que, tem aquilo que você dá conta, né? Não adianta ficar contratando um monte de gente, sendo que você não vai conseguir arcar e honrar com aquilo também. Mas vamos falar de coisa boa pra gente. Olha só, já tá quase acabando. Será que tá bom, pessoal? Tomara que seja bom. Vamos falar de coisa boa. Dá um exemplo aí como RH. A gente falou de advertência, de tudo, mas aquele bom colaborador, daquela boa equipe, qual campanha, alguma coisa que você fez que você viu que foi simples, barato e viu a galera motivada, né? Viu os colaboradores, galera. Vamos falar de viu os colaboradores motivados. Né? É o endomarketing, exatamente. É essa parte do RH que é responsável por cuidar da motivação, de criar essa satisfação. Na minha época, lá atrás, não existia tanto isso, mas hoje já tem a psicologia da felicidade, já existem estudos falando sobre isso. Então, quando você traz pequenas atitudes para dentro do seu negócio, você começa a criar uma relação mais favorável. Então, coisas simples, como ela colocou aqui, o que eu posso fazer? Aniversariantes do mês, por exemplo. Cara, se você tem lá, mas eu só tenho um colaborador, mas você não sabe talvez quando ele faz aniversário, comprar um bolinho, é uma mensagem, né? Fazer reconhecimento, seu time de vendas, então eles são muito competitivos a maioria das vezes. Então você coloca lá o funcionário do mês, o destaque, fazer esse reconhecimento na frente das pessoas, né? Você pode fazer, se você tiver uma equipe um pouco maior, reuniões com o time, como um café com a diretoria. Então são alguns momentos que você traz o colaborador para perto. Porque às vezes tem gestor de negócio que ele não sabe o nome do colaborador. E nem o colaborador sabe o nome dele. Ele sabe que ele é o dono. Não, aquele ali é o dono, mas ele não fala com a gente, ele não cumprimenta. Então traz para perto, né, o seu time. Marcar um café da manhã, uma reunião. E não para falar de trabalho, de negócio, mas assim, para entender, para conectar, para poder ter esse contato mais próximo, mais humano com seus colaboradores, são pequenas ações. Fora os dias temáticos, aqui a gente está gravando no início de agosto, então daqui a pouco a gente tem o Dia dos Pais, né? Aí você tem festa de fim de ano, a gente tem aqui a nossa festa junina, que já é uma coisa que a galera gosta, então a gente faz um movimento e tudo isso enriquece essa relação. Então o RH ele também pode te ajudar nesse lado, trazendo ações de endomarketing que vão tornar a tua estrutura organizacional, a tua cultura muito mais forte e desenvolver uma equipe que tenha a sua cara, ou seja, o DNA do seu negócio. Exatamente. O Bruno trouxe uma ideia bem interessante, se couber dentro da sua empresa, que foi bem diferente, que no Dia das Crianças, os pais que quisessem trazer os seus filhos por um período, né? A gente tinha uma sala aqui, então a gente colocou para desenhar, desceu ali embaixo, jogou bola, ficou com a moça do algodão doce aqui. Gente, como foi gostoso, como foi interessante, porque às vezes tem criança que fala, pai, eu quero conhecer o seu trabalho, né, Bruno? Criança sonha. Eu quero conhecer o seu trabalho. Então teve essa oportunidade, como foi enriquecedor. Então coisa simples, né? Você vê, dá a oportunidade para o filho vir conhecer, lógico, se couber dentro da sua empresa, dentro da sua estrutura. Na nossa deu certo, mas fica aí uma dica também para vocês. Legal. Gente, olha isso. Sucesso, tá chegando aqui ao fim. Muito bom conversar com você, Bruno. Espero que tenha ajudado você aí do outro lado. Todo CNPJ vende, então a gente está aqui junto com você, trazendo a melhor forma de que você possa enriquecer dentro da sua empresa. E aqui hoje o assunto foi de pessoas humanas e nós precisamos realmente desses colaboradores. Alguma frase aí para finalizar? Só queria agradecer a oportunidade de estar estreando aqui e deixa aí até o recado para vocês que estão acompanhando, né, esse nosso novo projeto. Que conteúdo você gostaria de ouvir? Coloca nos comentários, escreve aí, manda pra gente mensagem. Sim, a gente com gosta. certeza. Porque qual é a sua dor, né? É a sua dor e a gente está aqui para te ajudar. Não só enquanto empresa, prestadora de serviço que oferece o sistema que vocês precisam, mas também para trazer o conteúdo, porque a gente sabe que não é só o sistema que você precisa talvez de apoio, de uma assessoria, de um aconselhamento de alguém que já está no mercado há um pouco mais de tempo e a gente está aqui com esse papel para poder ajudar vocês. Vai ser um prazer. Isso aí. Macplan tem 20 anos aí, mais de 20 anos de mercado. A gente tem aprendido algumas coisas e a gente quer trazer essas pessoas aqui também. Vamos trazer empresários aí que também estão aí nessa lida aí diariamente, tem vencido elas, então se eles venceram, a gente pode te ajudar a vencer também.
Então ficamos por aqui, um forte abraço para você e até a próxima. Obrigado, tchau, tchau, gente.